Agora, e o termo ali, o terceiro problema ali, né? E o termo, não deixe que vos julguem, né? Que é a última pergunta que a gente vai responder sobre essa questão de Colossenses. Quem estaria julgando quem? Quem não está guardando o sábado está julgando quem está guardando? Ou quem está guardando o sábado está julgando aqueles que não guardam e não deveriam ser julgados? Ou seja, não deixe que vos julguem. Quem está julgando quem? Bem, pelo contexto que a gente viu até agora, é óbvio, né? Que quem estava julgando eram os cristãos judaizantes que estavam julgando ali os colossenses, porque eles não guardavam o sábado. Tá? Por quê? Porque eles estavam tentando perverter ali o evangelho com essas práticas da antiga aliança. Né? E com isso colocar novamente os colossenses ali debaixo desse jugo inútil aí. Uma religiosidade realmente sem sentido, que já havia sido completamente abolida por Cristo. Tá? Então olha lá, o próprio texto declara, gente, em seguida: pois essas eram sombras de coisas que haveriam de vir, mas a realidade encontra-se em Cristo. Essa justificativa de Paulo, né, respondendo, digamos assim, justificando o verso anterior, não faria sentido algum se ele tivesse defendendo a guarda do sábado como uma sombra que era uma sombra que já encontrou a realidade em Cristo. Novamente o texto perderia completamente sentido, tá? Então assim, vamos só por um minuto, vamos imaginar que os adventistas estão corretos, né? E ali quem não deixe que vos julguem seriam os guardadores do sábado sendo julgados pelos não guardadores do sábado. É isso que alguns teólogos adventistas utilizam aí para tentar salvar esse problema aí, os adventistas desse problema. Vamos admitir que eles estão certos então. Tá, não deixe que vos julguem, beleza, está falando da outra coisa, não da realidade, mas tudo bem. Então, quais seriam as consequências de a gente acreditar nisso, gente? Olha lá. Imediatamente, a gente chegaria à conclusão que não somente o sábado semanal, como também as festas de lua nova, como também as festas judaicas, que são sábados anuais, deveriam da mesma forma ser celebrados. Você adventista, você celebra as luas novas, os sábados anuais, as festividades, as solenidades? Você celebra a festa dos tabernáculos? Você celebra tudo isso daí? O jubileu, a Páscoa da maneira com que os judeus celebram? Você faz isso? Não. Por quê? Porque não há necessidade. Da mesma forma, não há necessidade de guardar o sábado semanal. É impossível você desvincular uma coisa da outra. Paulo elenca no mesmo verso, um grudado ao outro. Se o sábado semanal deve ser guardado, então também as festas de luas novas devem ser celebradas e as festividades anuais também devem ser celebradas, judaicas. Tá? Esse pacote ele vem unificado, você não tem como separar ele. E ele coloca na mesma frase dizendo que tudo isso eram sombras de coisas que haveriam de vir. Se ele diz que tudo isso eram sombras de coisas que haveriam de vir, que encontraram sua realidade em Jesus, mas mesmo assim tudo isso deve ser continuamente guardado até os dias de hoje, então o que dizer do sacrifício de cordeiros, da circuncisão e de todos os outros rituais judaicos que obviamente foram abolidos com a vinda de Cristo? Eles também devem ser observados? Se dizer que é uma sombra que encontrou a realidade em Cristo não funciona para você, amigo adventista, então todas as outras sombras devem ser guardadas até hoje, para que você seja coerente, né? Será que você, adventista, está preparado a fazer todos esses rituais aí judaicos nos dias de hoje? Presta atenção, gente, tá? Presta atenção. Você não é bobo mais, você não tem mais desculpa. Tá? O conhecimento chegou na tua casa. Você não é mais ignorante. Você não precisa ficar fazendo essas besteiras aí, sendo enganado, manipulado, sem questionar nada. Questione. Veja se faz sentido. Então assim, ou isso, você guarda tudo, ou você rasga esse verso aí. Arranca o livro de Colossenses aí da sua Bíblia. E faz de conta que ele não existe. Tá? É isso que você pode fazer. Além disso, tá? Mais um ponto aqui.
Se é necessário que a gente adicione algo ao que Cristo fez na cruz, como por exemplo guardar o sábado, né? Se essa sombra aí não adiantou ter sido encontrada a realidade dela em Cristo, então a última implicação aqui é o quê? Que a Igreja Adventista do Sétimo Dia crê que o que Jesus fez na cruz não foi suficiente para nos salvar. E se o que Cristo fez na cruz não foi suficiente para nos salvar e a gente precisa de mais uma forcinha ali da guarda do sábado semanal para que a gente seja salvo, então de fato o Tetelestai não aconteceu e os adventistas têm que, ou seja, o está consumado não aconteceu ali. Então aonde que a gente vai parar? Né? Então o que Cristo fez não foi suficiente, então a gente precisa guardar o sábado também. Então as sombras não foram todas encontradas na realidade de Cristo. Então assim, o fato, gente, é que a gente está debaixo do sacrifício de Cristo na nova aliança e isso nos torna completamente justificados pela fé que nós temos em Cristo. O restante não existe mais. Ou seja, essa história que Ellen White traz, que o sábado deve ser guardado, é balela, tá? Como que você pode, amigo adventista, aceitar tamanha heresia? Tá? E permanecer nesse lugar aí que prega um evangelho tão distorcido para você. Você não tem amor próprio? Você gosta de ser machucado, de ser... É uma violência espiritual. Você está sendo violentado espiritualmente, tá? Estão te roubando o verdadeiro sentido do evangelho, o verdadeiro entendimento do evangelho. Isso é um problema seríssimo. Então, muito cuidado.